Bom dia, Igreja do Senhor. Bom estar aqui, né? Casa de Deus, nesta manhã, fechando o mês de outubro, o mês que a gente tem celebrado mais um aniversário da nossa igreja. E a gente tem tido a oportunidade de glorificar ao Senhor pela existência, pela organização, pela vida da nossa igreja. Tivemos aqui na noite de sexta-feira um culto muito especial de gratidão a Deus pelos nossos 77 anos de organização. Tivemos um musical ontem à noite, vamos ter logo mais também, né? E a gratidão ao Senhor por poder fazer parte desta igreja, por poder contribuir com a nossa vida aqui, de poder cooperar com o Senhor. É isso que Paulo fala num trecho lá na carta aos Coríntios. Ele diz: nós somos cooperadores de Deus. E é oportunidade, é privilégio, é bênção, né? Porque na realidade Deus não precisa nem de mim nem de você. Ele criou o mundo todo sozinho, sem precisar de ninguém, mas porque Ele nos ama, porque Ele se importa conosco, Ele nos dá o privilégio de cooperar com Ele, de participar com Ele. Ele divide com a gente a missão, Ele divide com a gente a oportunidade de cuidar da terra, de participar das coisas do mundo, de participar da igreja do Senhor, enfim, né? E a gente pode cooperar então com Deus. E a gente vai orar então nesse momento, nesse princípio de culto. A gente vai agradecer ao Senhor porque Ele está com a gente, porque Ele é nosso Deus e porque a gente tem a oportunidade de cooperar com Ele. Vamos lá? Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Teu reino é um reino de paz, um reino de amor, de justiça, de alegria no Teu Espírito. Agradecemos, ó Deus, porque quando buscamos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, as coisas outras essenciais nos são acrescentadas, ó Deus, por Ti mesmo. Te agradecemos, ó Deus, porque o Teu reino, e que se torna também o nosso reino, porque dele fazemos parte, não é desse mundo. E haverá um tempo, ó Deus, em que o Teu reino será estabelecido sobre toda a terra, em que todo joelho, ó Deus, se dobrará diante do Senhor, e que toda língua confessará que Tu és o Senhor. Ó Deus, nós sonhamos, almejamos, ó Deus, esse dia, e queremos fazer parte dele, ó Deus. Nós pertencemos ao Teu reino, nós queremos divulgar o Teu reino, difundir, ó Deus, o Teu reino em mais corações nesse tempo. Nós queremos cooperar, ó Deus, com o projeto que o Senhor tem para a humanidade. O Senhor, quando criou Adão e Eva, ó Deus, tinha a ideia de que eles permanecessem juntos do Senhor sempre, mas o pecado, ó Deus, tem afastado a gente de Ti, e é projeto Teu, ó Deus, trazer a humanidade para de volta do Senhor mesmo, por meio de Jesus. E o Senhor quer a nossa cooperação, para que mais e mais pessoas se acheguem ao Senhor. Nessa manhã a gente tem o nosso espírito quebrantado, o coração, ó Deus, contrito aqui em Tua presença, porque o Senhor se agrada, ó Deus, de tal espírito e de tal coração. E que estejamos aqui também em espírito e em verdade, porque o Senhor está aqui nesta manhã procurando esse tipo de adoradores. Fica com a gente, nos conduz em todo o tempo e glorifica o Teu nome por meio da nossa vida. A gente ora, agradece e pede, fazendo isso em nome de Jesus. Vamos cantar, irmãos, sim, assentados como os irmãos estão mesmo, o hino que a gente tem cantado durante todo esse mês, o hino que fala da igreja, o fundamento é Cristo. Como é o mês do aniversário da igreja, a gente vai cantar mais uma vez esse hino, então. Seu poder descansa.
Vamos ler a palavra e logo na sequência cantar mais um hino e na sequência fazer uma oração para a qual eu gostaria de convidar o irmão Hélio para nos dirigir, tá? Daqui a pouquinho mais aqui uma oração de descanso, gratidão pelo descanso que nós temos em Jesus. Tá bom, irmão Hélio? Vamos ler então a palavra. Pela manhã, ouves o meu clamor, ó Senhor. Pela manhã eu te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Eu, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Vamos cantar, irmãos, e vamos colocar a vida, colocar o coração naquilo que a gente estiver cantando, né? Expressar por meio desse hino uma oração ao Senhor, o nosso desejo de buscá-lo, né? E participar, considerando muito esse momento do culto aqui, esse momento desse cântico, desse hino, né? A gente participar de corpo, de alma e de espírito desse nosso culto. Vamos lá. Oremos. Nosso Pai que está no céu, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Ó Pai, tu és digno de merecer o nosso louvor. Tu és digno de merecer a nossa adoração. Ó Pai, aceita este culto em louvor a Ti. Meu Deus, hoje, como tu sabes, teremos uma eleição para definir os destinos do Brasil. Meu Deus, oriente o povo, oriente o novo presidente que for eleito, que ele tenha sabedoria para gerir essa nação tão grande que está afastada de Ti. Ó Pai, muito obrigado. Eu agradeço em nome santo e poderoso de Jesus. Amém.
Irmãos, nós tivemos ontem à noite aqui na igreja a apresentação musical Êxodo, Deus que resgata, e é como se fosse a continuação da história que a gente viu e pôde rever algumas vezes no ano passado, durante esse ano também, daquele musical José. Né? E foi uma noite de festa, uma noite de alegria aqui ontem, né? De celebração, porque a gente pôde ver e ouvir aqui representado e cantado um pouco da história de um dos maiores homens de todos os tempos, um dos grandes líderes da história do povo de Deus, um homem que é uma referência para muita gente, para muita coisa, um homem respeitado nas maiores religiões do mundo, né, que foi o Moisés, e foi muito especial, muito interessante. Há momentos com alguns efeitos interessantes, a travessia do Mar Vermelho, por exemplo, a sarça ardente, barulhos de chuva, né, o momento da morte de Moisés, por exemplo, também, o momento da lei que é dada, os 10 mandamentos, enfim, se você estava aqui ontem, você sabe do que eu estou me referindo. E logo mais à noite a gente vai reapresentar então para o Senhor este musical. Eu quero convidar você a estar aqui. Se você não veio ontem, você precisa vir hoje. E se você veio ontem, seria bom se você viesse novamente. Tá bom? A gente tem considerado fazer hoje um pouco mais tarde do que o habitual, o nosso culto. Tá? Tem sido uma sugestão do próprio irmão Francisco, nosso culto de logo mais à noite não ser às 19, mas ser às 20 horas. E 20 mesmo. Tá? Então hoje, excepcionalmente, o nosso culto vai ser um pouquinho mais tarde, tá? E a gente pretende começar às 20 horas. E a gente conta com a presença dos irmãos aqui, com a sua oração, né, para que seja mais uma vez uma apresentação para o Senhor com o melhor, né, que cada um pode oferecer e um momento que possa exaltar e glorificar também a Deus, que é o Deus que resgata, é o Deus que livra, é o Deus que liberta, é o Deus que fez isso lá no passado e é o Deus que faz isso hoje também. Que eu já fui liberto de muita coisa pelo poder de Deus, eu sou salvo pelo poder de Deus, né, e Ele continua fazendo coisas na nossa vida. Então, estejamos aqui às 8 horas para esse musical logo mais à noite. Os irmãos sabem, o pastor Joelcio está se recuperando de uma cirurgia que ele fez no princípio desse mês, né, e é possível que nos próximos dias ele esteja com a gente. Existe até uma expectativa e um desejo dele de estar hoje à noite na igreja, ele assim comentou com a gente, né, mas depende de muitas questões e não só da vontade dele. Né, da vontade, logicamente, ele estaria, mas depende do seu físico, da sua condição e tudo mais. Né, mas ele tem desejado estar com a gente, ele inclusive mandou uma mensagem em vídeo, e nós passamos aqui, assistimos na sexta-feira, no culto de aniversário da igreja. Né, ele tem acompanhado tudo, ele tem estado ligado em tudo, orado por nós, e a gente precisa orar por ele, pelo nosso pastor, e orar também por Elminha, sua esposa, nesse tempo que eles têm passado, e que o quanto antes, assim que possível, Deus permita que eles estejam aqui com a gente de volta. Né, e o pastor Joelcio, ele tem uma classe na EBD que ele trabalha, né, que ele ensina aos novos convertidos. É uma classe para aqueles que também querem aprender um pouco mais sobre os princípios básicos da fé cristã. E nesse tempo que o pastor tem estado ausente, essa classe continua acontecendo, continua funcionando, né, sob a liderança do pastor Oswaldo Reis. Então, se o irmão, se a irmã vinha frequentando com o pastor Joelcio e por não tê-lo visto aqui nesse tempo, tem achado que talvez essa classe não esteja funcionando, mas ela está, tem acontecido, está sempre no mesmo lugar, ali no andar da galeria, e você pode participar, no caso, nas próximas semanas, sempre às 9 horas da manhã. Tá bom? A gente conta com a sua participação também. Está agendado, irmãos, para o dia 10 de novembro, um sábado, um trabalho social ali na nossa congregação em Outeiro. O nosso Ministério de Ação Social tem realizado trabalhos nas nossas congregações, fizemos na Chatuba, fizemos na Codim, e agora a gente vai a Outeiro, dia 10, é um sábado. E toda ajuda ela é muito bem-vinda, a gente faz ali trabalhos diferentes, trabalhos com criança, trabalho na parte de corte de cabelo, trabalho médico também, trabalho evangelístico. E o irmão que puder se programar para participar com a gente ali, deve ser de 8 da manhã até em torno de 3 da tarde, né, e podendo estar ou de manhã ou de tarde, enfim, o momento que for possível o irmão participar com a gente, pode procurar alguém da ação social, a irmã Regina, o irmão Paulo, né, para ver no que o irmão pode participar mais efetivamente. Mas eu já quero pedir para você guardar essa data, reservar esse dia, 10 de novembro, sábado, para você participar com a gente ali também. E existe um projeto, irmãos, uma casa Vida Amor, que é uma casa que ajuda homens em situação de dependência química,
E existe ali embaixo um mural com algumas fotos de como está a situação daquele lugar, a situação física, né? A preservação ali dos banheiros, dos quartos, de alguns cômodos, e precisando muito de uma reforma, de um cuidado, né? E o irmão que puder ajudar, existe ali o telefone da irmã Isabel, direito, é uma irmã da nossa igreja que ajuda ali nesse trabalho, né? Se o irmão puder fazer alguma contribuição financeira nesse sentido, ou se quiser também ir lá conhecer o projeto, ajudar ali de alguma forma, a irmã Isabel está à disposição e a igreja ajuda também esse trabalho ali, e seria importante que a gente pudesse contribuir de alguma forma para deixar aquele lugar um pouco melhor, né, para aqueles homens ali que precisam muito se sentir acolhidos, restaurados, né, pelo poder transformador de Jesus. Tá bom? A gente conta com a participação dos irmãos nisso também. Fica em Guarulhos, pega a BR, eu não sei exatamente, eu já fui lá até uma vez com um grupo, né, para a gente levar o culto ali, mas precisamente não sei informar ao irmão. Na própria beira da pista mesmo, tá? No sentido ali do Rio de Janeiro, a BR, tá bom? Depois a gente pode passar com mais detalhes para o irmão, tá bom? A gente quer orar, irmãos, nesse momento. Pastor Ronaldo, vem cá então. Antes do nosso momento de intercessão, irmãos, nós precisamos agendar uma assembleia extraordinária para daqui a 15 dias. Então, sem ser o próximo domingo, daqui a 14 dias. O nosso estatuto prevê que as assembleias extraordinárias sejam assim. Por quê? Qual é o objetivo? No ano 2000, a igreja assinou um contrato com o grupo ASIS, Plano de Saúde, onde muitas pessoas aderiram a esse plano, e a maioria dessas pessoas não são da igreja, e nós estamos vivendo um momento muito assim especial, porque por parte do plano esse contrato está sendo rescindido e de alguma forma eles estão chamando a igreja. Só que a igreja, ela não tem assim, como instituição, nenhum benefício. Ela apenas entrou com um nome, com o CNPJ. Porém, tem muitas pessoas que, pelo fato do aumento que eles estão propondo ser exorbitante, vão sofrer muito. Assim como foi assinado um contrato, e para isso a assembleia foi convocada, nós conversamos essa semana com o pastor Joelcio, e ele então nos autorizou a convocar esta assembleia. O grupo de advogados da igreja, o corpo jurídico, tem conversado, já nos reunimos muitas vezes, o doutor Erasmo está aqui, também a irmã Márcia, nós fomos lá já várias vezes, e o que a gente decidir, nós estamos para ter uma reunião em breve, agora até o final da semana que vem, para a gente trazer uma solução, para que aquilo que for decidido, a igreja também saiba o que está sendo decidido e a igreja tome uma decisão. Tá bom, irmãos? Orem por isso, porque é uma coisa tão simples, mas que acaba por envolver pessoas, né? Tem pastores da nossa associação que fazem parte deste grupo, e o irmão Sebastião, por exemplo, e a irmã Isabel, e anteontem ele ligou para mim dizendo que já recebeu uma notificação lá. Então a gente precisa pedir sabedoria a Deus. Segunda coisa é sobre a nossa viagem missionária. Está agendada para os dias 2 a 9, creio que é isso, né, Paulinho? Aliás, dia 3 a 7. Então, ali em Montes Claros, em Minas Gerais, onde está o pastor Carlos Genival. Nós, durante 10 anos, estivemos acompanhando ele no ministério ali em Santa Maria de Suaçuí, e, através do apoio desta igreja, 3 novas congregações, 3 novas igrejas foram organizadas. E ele convoca, nos chama para ajudar no novo trabalho ali em Montes Claros. A igreja aceitou esse desafio e nós precisamos da colaboração dos irmãos. Como? Cada participante vai pagar uma parte da passagem. A gente sabe que a passagem para lá é cara, são quase 900 quilômetros, o ônibus fica caro, mas cada participante vai fazer uma oferta de R$100. Até o ano passado foram R$50, mas a gente precisa ajudar um pouco mais para as despesas de um modo geral. Então eu queria fazer um apelo para a igreja, estar orando desde agora, trazer aqueles materiais que são levados para o bazar.
Nós vamos levar o ônibus, não é? O bagageiro do ônibus cheio de roupa, calçado, aquilo que tiver em bom estado, o irmão pode trazer e deixa aqui que vai ser tudo lavado, vai acondicionado de tal forma que a gente leve para abençoar aquela igreja ali. E também o irmão já pode ver algum tipo de doação que o irmão queira doar para abençoar aquela comunidade. E nós estamos precisando também, irmãos, de ajuda para o trabalho como um todo ali. A gente sempre leva óculos e tem o custo da alimentação. Então, nós precisamos que os irmãos façam uma doação, porque tem irmãos que não têm condição de pagar, não é? Nem mesmo os R$100 estarão ali para trabalhar. E se você quer participar desta viagem, dê o seu nome a Paulo. Paulinho vai estar aqui daqui a pouco no louvor, então procure ele, porque ele está fazendo a lista de pessoas que estão de acordo com, já tem 27 nomes que nós já convocamos para determinadas tarefas dentro daquilo que a gente, do âmbito todo do projeto, e aí as vagas que forem agora sobrando, a gente vai colocar para aquelas pessoas que já participaram de alguma viagem missionária. Então, você que já tem experiência e deseja ir, procure o irmão Paulo, então, daqui a pouco, logo depois do período de oração. Tá bom? Obrigado, irmãos. Vamos colocar de pé, irmãos, para a gente orar? A gente quer colocar as nossas questões agora diante do Senhor, nossas razões pessoais, particulares, pessoas que conhecemos, e também o Brasil. O dia de hoje é decisivo, muito importante não só para os próximos 4 anos, né, mas talvez até mais a longo prazo, né, e que Deus direcione cada um de nós que temos a responsabilidade, o direito, a oportunidade de votar, né, talvez alguns aqui já até tenham feito isso, se não faremos ainda, que Deus direcione a escolha do nosso governador, a escolha do nosso presidente, que aqueles que forem eleitos tenham, acima de tudo, o temor do Senhor no coração. Essa é a principal questão. Quando a gente tem o temor de Deus, a gente acerta, né? Então, que Deus nos ajude nessa escolha. E durante a oração aqui, eu, ao invés de mencionar nomes, eu gostaria que a igreja mencionasse. A gente fez isso já aqui uma vez. Em determinado momento da oração, eu vou dizer: Senhor, nós queremos pedir pela vida de... E aí eu vou fazer o momento, então, do silêncio aqui na oração, e os irmãos da congregação, aonde mesmo estiverem, vão mencionar nomes, tá? Não situações, mas você vai lembrar de alguém, eu quero, fulano. E aí o irmão falando alto para a igreja toda ouvir, tá? Vai falar o nome de uma ou outra pessoa que você quer pedir oração. Se porventura 2, 3, 4 pessoas falarem juntas, não tem problema, tá? É diante de Deus que a gente está colocando, mas eu queria dar à igreja a oportunidade de colocar assim nominalmente o nome de alguém por quem você deseja pedir, tá bom? Vamos orar então. Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor porque sabemos que é de Ti que precisamos. Ó Deus, o próprio Jesus disse que sem Ele, sem o Senhor, nós não poderíamos fazer nada. E nós entendemos isso, reconhecemos isso, porque não só o fôlego, ó Deus, da nossa vida, não só tudo que a gente pode fazer ou planeja fazer vem do Senhor, mas os projetos, ó Deus, inclusive, que o Senhor tem, as ideias, os sonhos, ó Deus, que o Senhor planeja para nós, a gente sabe que são coisas boas, são coisas para o nosso bem, e a gente quer viver, ó Deus, a realidade e os sonhos do Senhor para nós. Ó Deus, nesse dia nós queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, o nosso país. A gente já vem feito isso, ó Deus, na verdade, mas hoje, o dia, ó Deus, das eleições, o dia do segundo turno, onde a gente definirá, ó Deus, e até o final desse dia, nós já saberemos, ó Deus, quem será o nosso próximo presidente, quem será o nosso próximo governador. Ó Deus, e existe no nosso país, nesse tempo, ó Deus, muitos questionamentos, ó Deus, muita insegurança, muito medo, ó Deus, em relação a algumas coisas que podem vir a acontecer, mas o que nós queremos, ó Deus, é entregar o nosso país sob os Teus cuidados. Ó Deus, nas Tuas mãos tudo está bem protegido, tudo está bem seguro. E, na verdade, nós sabemos, ó Deus, que não importa se o candidato A ou B vencer, ó Deus, o Senhor continuará no controle, porque o Senhor jamais perde o controle de nada. E queremos, ó Deus, pedir que o Teu temor, ó Deus, esteja no coração do nosso próximo presidente. Ó Deus, que o respeito, ó Deus, pelo Senhor,
que a consciência, ó Deus, do que é certo, do que é errado, enfim, ó Deus, que o desejo de fazer o bem, ó Deus, para a maioria, para o teu povo, que o amor, ó Deus, às pessoas e não ao dinheiro, possa reinar, ó Deus, nos corações, ó Deus, e fazer o nosso Brasil melhorar, ó Deus, mudar e corrigir, ó Deus, algumas coisas que são extremamente necessárias. Que o Senhor traga paz, ó Deus, segurança para o nosso país nesse dia, que não haja qualquer espécie, ó Deus, de revolta, ó Deus, de atentados ou qualquer outra coisa, ó Deus, que possa ferir ou prejudicar, ó Deus, alguém fisicamente, ó Deus, ou até emocionalmente, enfim, mas que seja um dia de segurança para cada eleitor brasileiro, ó Deus, nessa data. E que a gente continue colocando diante do Senhor os resultados dessas eleições. E queremos, ó Deus, também pedir por tantas pessoas que nós conhecemos, ó Deus, com quem convivemos e que tem carecido e precisado também da Tua direção e da Tua bênção. Nós queremos então apresentar, ó Deus, diante do Senhor agora alguns nomes e queremos mencionar, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, conhece cada uma dessas pessoas que foram mencionadas. Visita cada uma nessa hora, faça por elas aquilo que elas não podem fazer por si mesmas e aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos permanecer de pé, irmão. Nós vamos cantar agora, entoar louvores, cânticos ao Senhor. E convidar o irmão Jamir, recém-consagrado diácono em nossa igreja, para estar aqui com a Bíblia. Porque os nossos gasofiláceos estão aqui impedidos de serem acessados, e o irmão então que tem um dízimo, uma oferta a consagrar ao Senhor, pode colocar aqui sobre a Bíblia do irmão Jamir, tá bom? Bom dia, irmãos. O pastor Josué falou aqui do projeto Vida Amor, e esse projeto eu tive a oportunidade de, mais ou menos há uns 35, 40 anos atrás, ajudar na implantação desse projeto aqui em Campos. Ele funcionava na época que ele foi implantado lá na BR-101, na beira da rodovia ali, em frente a onde hoje é o Oásis, antigamente era o Posto Flecha. E hoje, de lá esse projeto saiu, rodou, e hoje o projeto é ali, entrando no aeroporto, acho que é Brejo Grande. E há uns 10 anos atrás eu voltei a fazer parte da diretoria lá, e a gente pôde ver o sofrimento daquelas pessoas que estão ali buscando uma recuperação, buscando uma nova vida. E as dificuldades que ali são encontradas são muito grandes. São homens que estão se recuperando do vício, das drogas, da bebida. Conheci vários homens lá que foram abandonados por suas famílias, por seus familiares, porque não conseguiram se livrar. Era uma muralha na frente deles, na vida deles, é uma barreira, o vício. E talvez muitos irmãos aqui na igreja, e eu tenho certeza que acontece isso, tem algum parente, algum conhecido, porque aconteceu naquela época e continua acontecendo até hoje. Tem pessoas que estão, infelizmente, presas ao vício da pornografia, ao vício da bebida, ao vício da maconha, enfim. E esse projeto é um projeto muito importante, tem sido muito importante na vida de muitos irmãos, de muitas pessoas, irmãos que lá se decidiram a mudar de vida e conseguiram mudar de vida para a honra e glória de Deus, e que hoje trabalham, assim como é na Cristolândia, hoje trabalham na recuperação de novas pessoas. E aquele projeto, às vezes, ele tem quase fechado as portas por falta de apoio, falta de incentivo. Então seria muito importante que a igreja pudesse realmente chegar para perto. Tem irmãos da nossa igreja que estão trabalhando lá hoje, estão ajudando. Chegar para perto, conhecer as dificuldades
e ajudar aquelas pessoas que estão passando necessidade lá dentro. E essa música fala sobre isso. As tempestades que existem na vida daquelas pessoas, com certeza existem na nossa vida também. E Deus tem estendido a mão, Deus tem, mesmo sem merecimento algum nosso, tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos livrado do mal. Vamos cantar essa música, não só cantando por cantar, porque faz parte da ordem do culto, mas vamos louvar a Deus realmente, porque é aquele que me guia, que é meu abrigo, é o meu refúgio. Amém, irmãos? Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. A tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Quero ver a igreja, declare. Tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. 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 Quero ver a igreja. Se o mar me submergir, a tua
pessoal da galeria, está todo mundo aí. Agora, o pessoal daqui de baixo foi votar e não veio. Não sei o que aconteceu com esse grupo daqui da frente. Estão sentindo falta hoje deles? Ou trabalhar nas eleições. Agora, no primeiro turno não teve isso, né? O pessoal estava mais aqui. Pode ter sido também que teve culto sexta-feira, teve cantata ontem, né? Pode ser. Mas não é motivo, não é? Para a gente compartilhar a palavra do Senhor. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que nós vamos tratar neste momento agora. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá no texto, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Somente esses dois até aqui. Depois eu vou apresentar mais um outro texto. Meus irmãos, eu não sei quando foi a primeira vez que você veio à Terceira Igreja. Você se lembra? Eu me lembro do dia que eu estive aqui pela primeira vez. Foi numa Olimpíada dos Embaixadores do Rei. O pastor Irã nem era pastor ainda da igreja e ele chegou para cá em 78. Então foi antes de 78. E eu fiquei na casa de um irmão no Parque São Caetano que eu não me recordo quem era. Até hoje eu não sei, eu era um garoto. E nós fomos participar de uma Olimpíada no campo do Americano. Não sei se tem alguém aqui naquela época, pode depois me dizer em que data foi isso. Eu sei que eu participei de corrida de 100 metros, eu participei de uma corrida que correu o campo inteiro, assim, de bastão, né, e levei algumas medalhas para casa. O pastor Joel disse que ganhou algumas medalhas jogando basquete, eu ganhei algumas medalhas aqui na Terceira Igreja, mas eu era de São Fidélis naquela época. Mas eu estou lembrando disso para trazer à memória aquele templo antigo que tinha aqui. Alguns que estavam aqui desde o início, como o irmão Orani e tantos outros, se lembram. O templo era pequeno e tinha pouco espaço, era um templo menor. Eu me recordo, eu entrava, tinha uma portinha assim curvadinha, a gente entrava, né, e eu ficava aqui, tinha alguns bancos, né, doutor Zedir se lembra disso? Era um templo menor. Depois veio a construção desse templo e nós temos agora muito mais espaço do que naquela época, não é verdade? Tem o espaço lá de baixo, ali do salão social, tem esse espaço mais reservado, tem aqui a galeria, tem salas lá em cima, a gente tem mais espaço também lá no sítio. E eu gostaria de avaliar com os irmãos nesta manhã quais os espaços do templo de Deus, onde Deus deseja ocupar. Quais são esses espaços do templo de Deus? Será que é este espaço físico que nós estamos vendo? É este espaço físico que a gente vem e participa de um teatro, de uma cantata, de um congresso, e a gente se reúne? Será que é esse espaço? O que é que a igreja, neste final de semana, que está comemorando os seus 77 anos, o que é que a igreja oferece? Qual é o espaço que nós, como igreja, estamos oferecendo para Deus e estamos oferecendo para as demais pessoas que esperam encontrar-se com o Senhor no templo dele? E aí então vem o texto que nós acabamos de ler. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E aí tem o versículo do capítulo 3, verso 16
da mesma carta: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vamos orar? Pai, nós estamos diante do Senhor. Nós, ó Deus, o nosso corpo é o espaço que o Senhor deve ocupar. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor habita em nós e conosco. Dá-nos a iluminação, ó Deus, para que cada um de nós, cada pessoa que está aqui agora, compreenda esta realidade tão profunda que a nossa mente às vezes é incapaz, ó Deus, de alcançar. Dá-nos sabedoria em nome de Jesus. Amém. Amém. Se o templo é de Deus e o Espírito Santo habita nele, o Espírito Santo é que deve ocupar este espaço. E eu dei o título 3 espaços de um templo para esta meditação. Como que nós permitimos que Deus ocupe o espaço que é dele? Quais são esses 3 níveis do espaço que Deus deve ocupar e que as pessoas devem se encontrar com Deus nesses 3 espaços do templo de Deus? Eu trouxe, eu coloquei ali, pode projetar, uma planta baixa do templo de Jerusalém. Planta baixa, quem não sabe o que é, procura depois o Dr. Renato, que ele sabe muito bem, e os arquitetos e os engenheiros. Mas ali é uma planta baixa do templo de Jerusalém. Infelizmente, o fundo é preto, não dá para a gente ler muita coisa, mas eu vou tentar explicar mais ou menos como é que era o templo de Jerusalém, que, na verdade, antes do templo de Jerusalém, era o tabernáculo, que caminhou com Moisés durante toda aquela caminhada que nós vimos ontem. Tudo aquilo que aconteceu no Êxodo aconteceu em volta de um espaço mais ou menos como esse aí, que era o tabernáculo, onde Deus se manifestava, onde Deus estava presente do seu povo, onde o povo se encontrava com o nosso Deus. Então ali é como se fosse um drone, não é, que ele subiu assim e tirou uma foto de cima para baixo. Então, irmãos, olha só, dessa primeira parte para cá nós vamos encontrar o pátrio, na verdade, o pátio, na verdade era o átrio exterior. Ali, naquele primeiro espaço, nós temos o altar do holocausto e uma bacia de bronze. Quem é que podia entrar nesse espaço? Esse espaço era aberto para todos. Havia um lado que era dos judeus, dos israelitas, havia um outro canto que ficavam os gentios, havia um outro canto que ficavam as mulheres. O fato é que as pessoas, de um modo geral, poderiam entrar nesse espaço. Só não devia entrar, pelo menos a ordem de Deus lá no Êxodo, era que os impuros, os aleijados, não deviam participar deste espaço. Mas era um espaço aberto para todos. Ali estava o holocausto, a pia de água para a lavagem. Quando a pessoa chegava para a adoração, ela devia se lavar, se limpar e então oferecer ali o seu holocausto, o seu sacrifício. Mas nós temos depois um outro espaço. Esse espaço que está ali no meio, que é o santo lugar. Ali nós temos 3 coisas também que fazem parte daquele local ali. Temos a mesa dos pães asmos, e o candelabro e o altar do incenso que ficava aceso. Aquele candelabro ficava com aquelas velas acesas durante o tempo todo. Quem é que participava, quem é que podia entrar nesse segundo nível, nesse segundo espaço do templo? Somente os sacerdotes podiam entrar. Se uma outra pessoa entrasse, ela poderia ser morta. Então, as mulheres não participavam, os gentios não participavam, e nem mesmo o povo comum da nação de Israel. Somente os sacerdotes participavam, e ali estavam os pães da proposição, estava o candelabro de 7 braços e o altar do incenso. Mas aí nós temos um terceiro lugar, um terceiro espaço, um terceiro nível, que é mais profundo.
ele é o lugar mais sagrado, é o lugar mais santo, é o último espaço e o mais importante, que é aquele espaço que está lá naquela parte, ele está em vermelho. Os irmãos não conseguem ver daí, mas ali é o Santo dos Santos, e ali só se encontra a Arca da Aliança naquele espaço. Quem é que entrava neste lugar, meu irmão? Somente o sumo sacerdote, que entrava uma única vez por ano, e este espaço era separado por um grosso véu, que estava ali separado, e os sacerdotes vinham até um determinado lugar, e esse véu só era ultrapassado pelo sumo sacerdote uma única vez por ano, depois de um rico ritual de purificação, onde ele se purificava e purificava toda a nação através de sacrifício dos pecados pelo povo. Qual era o sinal de Deus, irmãos, para que a aceitação desse culto fosse realmente verdadeira? Simplesmente o fato daquele sumo sacerdote continuar vivo. Se ele saísse de lá vivo, é porque o sacrifício foi aceito. O que isso tem a ver, irmãos, com aquilo que o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios? O que isso tem a ver quando ele fala para nós: vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se Deus é o Deus que habita o templo, e o templo inteiro, ele é composto dessas três partes, desses três espaços, como é que nós podemos entender esses espaços olhando para o nosso irmão que está do lado? Os irmãos estão olhando para mim, eu estou olhando para os irmãos, cada um pode se ver. Deus diz na sua palavra que nós somos o templo. Como é que eu posso olhar para o irmão e ver que tem três espaços que Deus precisa ocupar? Como é que isso acontece? E a gente entende, meu irmão, minha irmã, que esses espaços são bem definidos para nós. E a pergunta que nós devemos fazer é: quem ocupa esses espaços da nossa vida? Será que somos de fato o templo do Espírito Santo? Qual seria então esse primeiro espaço, meu irmão? É o nosso corpo físico. Quem é que pode entrar nesse lugar? Qualquer coisa, qualquer pessoa. E entra de que forma? Através dos nossos olhos, através da nossa audição, através do nosso sistema sinestésico, tato, paladar, audição. Ou seja, qualquer coisa, tudo que se apresente diante de nós pode chegar nesse primeiro espaço de Deus, que é o nosso corpo, que é o seu corpo. A pergunta que nós precisamos fazer, irmãos, se nós temos seriedade diante dessa palavra, de que o nosso corpo, de que nós somos templo do Espírito Santo, é: o que nós estamos vendo? O que é que nós estamos ouvindo? O que é que nós estamos sentindo? O que é que nós estamos permitindo que do mundo chegue até nós? Quem que pisa nesse lugar e faz o que quer? Será que qualquer um entra nesse espaço? E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, tem muitas pessoas que estão fazendo, sabe o quê? Estão trazendo aquele último espaço, que é o espaço do sagrado, do Santo dos Santos, e querendo trazer para o corpo. Quando? Quando eles querem ficar doidões, quando eles usam todo tipo de coisa para ficar maluco, para entrar em transe, para ficar louco. Eles querem trazer as experiências do sagrado para esta vida. Aí bebe o que precisa beber, toma droga, fica maluco, faz o que quer com o corpo. Eu pergunto para o irmão e para a irmã: será que há necessidade da gente
ultrajar o nosso corpo para ter experiência com o sagrado, com o eterno, com Deus? Há muitas pessoas que se drogam, há muitas pessoas que se frustram, há muitas pessoas que estão se cortando, há muitas pessoas que estão querendo ter todo tipo de sensação para trazer o Santíssimo para este tempo. Que desgraça, meu querido. Que sofrimento. O fato é que a gente precisa sempre lembrar quem tem acesso a este primeiro espaço, que é o seu corpo. Quem tem acesso? A quem vocês têm dado acesso? Será que o que você vê é aquilo que é belo, aquilo que Deus já construiu, aquilo que é disponível para você? Será que o que você está vendo é algo edificante? Será que aquilo que você está ouvindo é algo que vai trazer disposição, ânimo para você? O que você permite-se viver e sentir com o seu corpo, meu irmão? Nesse nível, a gente toma consciência, sabe de quê? Do mundo. A gente toma consciência do chão, da terra. Neste primeiro nível, a gente toma consciência de que a gente é pó e a gente vai voltar para esse lugar. Esse é o primeiro nível. Qualquer um pode chegar perto. O diabo pode entrar ali, vamos dizer assim, porque qualquer pessoa tem acesso. Qualquer pessoa, mesmo não sendo judeu, um gentio, ele podia ter acesso. E você não sabe o que está no coração da pessoa. Quem é que tem acesso ao seu corpo, meu irmão? Será que é preciso dilacerar, ferir o corpo, amordaçar os sentidos, para poder viver uma vida abençoada? Segundo lugar do nosso templo que Deus precisa ter acesso, é a nossa mente. É aquilo que na palavra de Deus chama-se de alma. É a nossa psique. Quem é que entra neste lugar? Como nós vimos lá no templo de Jerusalém e no tabernáculo, somente os sacerdotes entravam. Opa! Agora já estamos num outro nível. Não pode ser qualquer um que pode entrar na nossa mente. Não é qualquer um que pode entrar no meu coração. Não é qualquer pessoa que pode entrar nos meus relacionamentos familiares e fazer o que quer. Porque eu preciso ter sabedoria para perceber o que está neste mundo e eu permitir, fazendo escolhas, para que venha participar da minha mente deste lugar um pouco mais sagrado. A partir daquilo que eu sinto e que eu percebo com o meu corpo, é que eu vou ter vontades a partir da minha mente. É a partir daquilo que eu sinto com o meu corpo, é que os meus sentimentos serão aflorados. As minhas emoções e os meus afetos serão despertados. Os meus desejos serão despertados. E a pergunta que fazemos é: quais são os nossos sentimentos? Quais os nossos desejos? Qual é a vontade do ser humano? Quais são os nossos afetos? Por isso, irmãos, nós vemos tanta gente com pensamentos improdutivos, sentimentos temerosos, medo, pessoas destrutivas a partir da sua mente, a partir do seu coração, pessoas preocupadas, pessoas intensamente vivendo num estado de aridez emocional, de frustração e de medo. Por que isso acontece, irmãos, com uns e não acontece com outros? Provavelmente, irmãos, é porque alguém está ocupando o lugar da mente que não deveria estar lá. Quem é que você permite entrar na sua mente? Quem é que você permite entrar no seu coração? O que
te desperta desejo? O que te desperta vontade? O que te influencia a tomar decisões, meu querido irmão? Neste segundo nível, tem-se consciência de quem? De nós mesmos. Neste segundo nível, nós temos consciência de que nós somos uma personalidade, nós somos uma pessoa, e a gente começa a estabelecer determinados valores éticos, morais. A gente começa a ter razão, porque a gente se percebe como um ser humano, e não como um animal comum, mas como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, quem é que entra neste lugar? Quem que você tem permitido passar tempo dentro deste espaço, meu irmão? Faça uma avaliação agora no seu coração e olhe para a sua mente. Quanto tempo você perde ou você utiliza do seu tempo olhando para os problemas e não para as soluções, por exemplo? Vai aqui um recado. Não gaste mais de 10% do seu tempo focando os problemas e gaste mais de 90% do seu tempo nas soluções. Agora, por que a gente fica remoendo os problemas? Por que tem pessoas que vão e não conseguem dormir de noite? Por que somente coisas ruins, às vezes, fazem parte da nossa mente? Por quê? Porque é preciso fazer distinção, irmãos, entre aquilo que entra e aquilo que vai fazer morada, que vai participar desse segundo espaço da nossa vida. O terceiro espaço, qual é? Lembram-se ali daquela planta baixa do templo e do tabernáculo, que tem um terceiro nível, que somente o sumo sacerdote entrava uma única vez por ano, e ele, depois de fazer sacrifício, de se purificar e de fazer oferta para a nação inteira, ele entrava para ter um encontro no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, com o Deus eterno. Meu irmão, esse é o Espírito. E eu creio que nós somos uma tríade, uma trindade, assim como Deus é uma trindade, porque Hebreus diz que a alma e o espírito podem ser separados. Divisão de alma e espírito. Aí a gente pergunta, quem é que se encontra no lugar mais profundo do ser humano? Quem é que está lá, nesse lugar, que é o lugar do Espírito Santo? Será que ele realmente está neste lugar, irmão? Quando Jesus é interrogado acerca de um lugar pela mulher samaritana onde se deveria adorar a Deus, Jesus responde, primeiro dizendo quem Deus é, e segundo dizendo como que se deve adorar a Deus. E ele diz, primeiro, quem Deus é? Deus é espírito. Como que se deve adorar a Deus? Em espírito e em verdade. Jesus responde exatamente isso. E nós, meus irmãos, temos esse espaço em nós, que é o espaço do sagrado, é o espaço do eterno, é o santo dos santos, que só Deus deve ocupar. Só o Espírito Santo deveria ter acesso. Nesse terceiro nível, a gente tem consciência de quê? A gente tem consciência de Deus. A gente tem consciência de que precisamos nos comunicar com Deus. Ali, nesse lugar, a gente conhece realidades eternas, coisas que a gente não tem explicação, coisas que funcionam fora do alcance do físico, fora do alcance da razão. Esse é o lugar sagrado.
Esse é o Santo dos Santos. Agora, irmãos, fazendo uma comparação meio chula aqui, mas é importante a gente olhar para a nossa vida como um jardim. Nossa vida é um jardim, tem alguns espaços que tem as rosas, né? Tem outro verde, a graminha. De repente, meu irmão, aparecem as ervas daninhas. Lá em casa tem umas plantinhas verdes lá e apareceram umas mosquinhas branquinhas que detonaram com as folhas todinha. Caíram as folhas, mas está lá o brotinho, a gente conseguiu botar um remedinho lá e as plantinhas estão reagindo. Queridos irmãos, as ervas daninhas sufocam a nossa vida inteira, o nosso jardim. O que se deve fazer quando as ervas daninhas aparecem ou quando esses bichinhos, esses fungos aparecem? Será que a gente deve jogar tudo fora? Abandonar o jardim? Já que não tem jeito mesmo, vamos fazer qualquer coisa e vamos... Não, meu irmão. A visita das ervas daninhas ao jardim está encerrada quando a gente vê. Quando a gente observa, acabou. Aí sim, está encerrado o problema. Elas estão lá, mas já está encerrado. Porque à medida que a gente cuida do jardim, agora a gente vai retirar as ervas daninhas. A gente não tem poder sobre o que o mundo apresenta para nós, mas nós temos poder sim dado por Deus para cuidar do nosso jardim. Já que você avistou, meu irmão, um fungo, um mosquitinho, uma erva daninha lá no seu jardim, imediatamente você precisa remover. Não dá para ficar esperando. Não precisamos nos sentir destruídos porque apareceu uma erva daninha, porque apareceu um mosquitinho, porque apareceu um fungo. Faz parte da vida essas coisas, meus irmãos. Precisamos ver, reconhecer, focalizar, saber fazer o que for preciso para remover e eliminar a influência. Fingir que não existe não vai resolver o problema. Tem muitas pessoas que cruzam os braços diante das situações mais esdrúxulas que estão acontecendo. Influências as mais insanas que acontecem no mundo afora e cruzam os braços. É isso mesmo, é sinal da modernidade, da pós-modernidade, isso é sinal dos novos tempos. Que é isso? Quem cuida do jardim? Quem cuida do jardim? Quem cuida da minha vida, meu irmão, quem cuida do meu jardim sou eu. Quem cuida do seu jardim, meu irmão, da sua vida, do templo de Deus, do Espírito Santo que habita em vós, é você. Não é o mundo que vai te ditar o que você precisa, o que pode e o que não pode, quem é que entra e quem não entra. Você que cuida do seu jardim, meu irmão. Quando a erva daninha aparecer, você não precisa fingir que a coisa não vai melhorar ou que vai melhorar. Você não precisa se inflar, perder o controle. Você não precisa se deixar dominar pelo medo também, não. Erva daninha, pneu furado, carro quebrado, gente doente, o que mais de coisa ruim que vai aparecer? Qualquer coisa que aparecer, meu irmão, seja o que for que der errado, o que for que entrar no primeiro espaço, eu posso te garantir que sempre haverá. Sempre vai acontecer. Gente de todo tipo querendo entrar nesse primeiro nível, nesse primeiro espaço. Mas cada vez que problemas aparecerem, vai aqui um recado: veja como parte integrante da vida para te manter vigoroso, para te manter vigilante, para te manter atento, para te manter forte, para fazer o que for preciso, para manter o seu jardim em ordem, para que quem chegar ali seja abençoado, possa sentir o aroma, possa ver a coisa bela e bonita, porque é o templo do Espírito Santo. Seja um jardim saudável, seja um jardim abençoador. É seu jardim, é seu corpo, é sua mente, é seu espírito, que o Espírito quer habitar. Queridos irmãos, os dias podem ser iguais para os relógios. Para nós, os dias jamais serão iguais. E nós precisamos ficar atentos, precisamos estar vigilantes. Você precisa decidir o que você quer.
Você é realmente templo do Espírito Santo? E você precisa ter uma alavanca pessoal para isso. Coloca aquele terceiro versículo que fala sobre isso também. Conseguem ler ali? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aí uma alavanca, meu irmão. Algo que pode te impulsionar a conservar o jardim da sua vida de forma digna para que o Senhor possa habitar. Toda a sua personalidade. Quando ele fala espírito, alma e corpo, ele está falando de você inteiro. Ele não está falando do seu espírito. Ele não está falando só da sua mente. Ele está falando do seu corpo, do seu espírito e da sua mente. É a sua personalidade. Várias porções, mas consideradas como um todo. Seja conservada o quê? Sã. Plenamente irrepreensível. Saudável. Com saúde. Que a sua personalidade inteira tenha saúde. Seja irrepreensível. Conservada para que você possa receber o Senhor Jesus Cristo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, santos, sarados, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação é este momento, vamos dizer assim, que pega a nossa personalidade inteira. Não podemos santificar só o nosso espírito se o nosso corpo é ultrajado. Não podemos santificar o nosso corpo se a gente permite qualquer coisa entrar na nossa mente. Santificação, ela é integral. E nós precisamos estar preparados para receber a Cristo de forma inculpável. Querido irmão, você é muito especial. Uma consultora, uma grande consultora de gestão americana, um belo dia ela foi num dos maiores hotéis que existe nos Estados Unidos. Não sei se foi em Nova York. Quando ela entrou no saguão, a suntuosidade era tremenda. Tudo dourado, tudo de ouro, cada lustre maior do que o outro. Candelabros, mármore para todo lado. Aquilo é para deixar quem está chegando se sentir agradável. Puxa vida, esse é um lugar realmente agradável. Mas sabe o que surpreendeu aquela mulher? Ela foi para o quarto. O quarto, uma coisa mais linda do mundo. Por um acaso, ela baixou debaixo da cama para botar o seu sapato e ela viu um cartão. E nesse cartão estava escrito debaixo da cama o seguinte: sim, nós limpamos aqui. Que coisa interessante, né? Sabe o que marcou aquela mulher? Não foi a entrada, não foi o saguão, não foram os lustres, não foram os mármores, mas foi o fato dela saber que debaixo da cama estava limpo. Naquele lugar que ninguém iria olhar. Mas os funcionários, de forma digna, eles limparam debaixo da cama e deixaram um recado. Sim, nós limpamos aqui também. Será que a nossa vida é assim, meu irmão? Estou terminando. E nesse aniversário da igreja eu queria realmente dizer isso para toda a igreja. Naquela época do Templo de Jerusalém, do tabernáculo, todas as pessoas iam para aquele lugar, porque ali era o lugar que Deus estava. Havia festas anuais, festa da Páscoa, as multidões vinham gente de todos os lugares, de países, aqueles que tinham sido, levados para a Babilônia, para a Síria, de onde fosse, estavam lá, eles vinham para o Templo de Jerusalém. Ainda hoje tem gente que procura lugares sagrados, multidões vão para Meca,
Multidões vão para lugares aqui no Brasil. Multidões vão para rios sagrados lá da Índia. Tem gente que vai para tudo quanto é lugar, para ter um encontro com Deus, meu irmão. Mas onde Deus quer, preste atenção, onde Deus quer que a sua esposa encontre Ele. Onde Deus quer, esposa, que o seu esposo encontre Ele. Onde que Deus quer que os seus filhos encontrem Ele? Onde que Deus quer que os seus amigos encontrem Ele? Conseguem responder essa pergunta? Ou eu estou ficando doido? Quem que é o templo do Espírito Santo? Aonde que essas pessoas queridas vão se encontrar com Deus, meu irmão? Com você. É assim. É simples assim. Aonde Deus quer que as outras pessoas encontrem Ele, aqui na terceira igreja. Quando você estiver aqui, meu irmão. Quando você que é o templo do Espírito Santo. Quem vier visitar esta igreja saberá que Deus está aqui porque o espaço que é dele está sendo ocupado pelo Espírito dele, e esses espaços são o seu corpo, a sua mente e o Espírito que é dele. É isso mesmo que eu entendo que Paulo está querendo dizer? Parece que sim, meu irmão. Porque o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas não vêm aqui por causa dos espaços, das salas e deste saguão aqui desse lugar. Assim como eu vim naquela época, não é? Lá, quando eu era adolescente ainda, eu vim por causa dos embaixadores do rei, eu vim por causa da palavra do pastor, eu vim porque tinha pessoas aqui. Aquele espaço era pequeno, mas era a terceira igreja que estava aqui naquela época. Irmãos, as pessoas vêm aqui neste lugar, nestes 77 anos, para ver Deus e para ver o que Deus está fazendo através de você. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar, irmãos. Vamos louvar a Deus com esse hino que está aqui no nosso programa. Eu não posso fugir do teu espírito, nem ficar distante do teu amor. Vamos louvar o Senhor. Eu não posso fugir do teu
Vamos orar. Irmão, só lembrando, o culto de logo mais à noite será às 20 horas, não é isso, pastor? 20 horas. Então, 19 horas, o irmão pode vir, nós vamos estar aqui orando, 19 às 20, mas pelo fato de ser dia de eleições e também a cantata, precisa reunir todo mundo e aquela arrumação toda, então nós vamos especialmente, extraordinariamente começar às 20 horas, como ontem. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio, nós somos o templo do Senhor. Queremos, ó Deus, te agradecer, porque foi o Senhor que nos escolheu, ó Deus, não nós, para, ó Deus, tão grande honra, que nós sejamos dignos disso, Pai. Abençoa os meus irmãos aqui, ó Deus, para que realmente possamos ter uma vida onde o Senhor tem prazer em ficar. Que nessa igreja, ó Deus, as pessoas, quando aqui vierem, possam encontrar-se com o Senhor através dos teus filhos e filhas que aqui estão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito sejam conosco agora e sempre. Amém. Deus os abençoe. Podem sentar. Um ótimo dia. Até logo mais.